Igreja, bom dia a todos, que Deus abençoe o seu dia, semana. Quero aqui só deixar uma palavra, geralmente coloco um texto, hoje Deus tratou meu coração sobre aquela mensagem de ontem, que era como permanecer confiante no propósito de Deus em meio às tempestades. Tempestades nós sabemos que ela acontece com cada pessoa, independente da sua classe social, independente das suas posses, independente da vida que você tem, da sua realidade, ela chega para qualquer um de nós, Chegou na vida do nosso irmão Jorge, chegou na vida de Pedro, chegou na vida de vários discípulos, e por que não chega na nossa também, Já que nós somos discípulos de Cristo, e Ele falou que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, pois eu venci o mundo, amém? Então, isso também acontece na nossa vida, Paulo aqui, eu quero deixar esse texto, está lá em Atos 27, 9 e 12, não vou ler o texto, mas eu vou trazer aqui uma palavra aqui rápida para você refletir nessa semana acerca de como as tempestades chegam na nossa vida, Por que elas chegam, E uma das coisas que era Paulo tinha um propósito de chegar até Roma, e ele ia fazer uma viagem nesse navio junto com alguns tripulantes, ao todo 276 tripulantes. Em determinado tempo aconteceu uma tempestade muito grande, assim como aconteceu quando Jonas, desobedeceu a Deus, e Deus teve que permitir uma tempestade. Ele foi provocada por Deus para que Jonas pudesse revelar e entender o propósito de Deus. Então as tempestades também elas têm um cunho pedagógico de nos ensinar e nos alinhar com o propósito de Deus, E aqui nessa história de Paulo, que nós vamos ver em Atos 27, 9 e 12, fala sobre isso. Mas uma das coisas que Paulo já começa a apontar aqui, é uma das coisas que muitas vezes nós desconsideramos, que são os conselhos, Preste bem atenção em Atos 27, 10. Senhores, eu vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. A gente vê aqui um homem de Deus dentro do navio, na qual ele ia cumprir um propósito. Deus tinha um propósito na vida dele, de chegar até Roma, E ali a gente vê um homem trazendo um conselho para todos que estavam ali. Porém, muitas vezes, um conselho, de um profeta, o conselho de um homem, de uma mulher de Deus, é desconsiderado em função da maioria. Foi isso que aconteceu. O comandante, o centurião, não deram ouvido à voz de Paulo. E por conta disso, o Senhor permitiu algumas situações, que levaram a uma grande tempestade. E dentro dessa tempestade, nós podemos extrair alguma coisa como nós fizemos ontem. Extraímos algumas informações, algumas orientações para que nós possamos entender o contexto da nossa vida hoje que nós estamos passando, as tempestades que chegam, ou que nós estamos vivendo, ou que nós vamos viver. E uma das coisas que nos ensina aqui, primeira coisa, que quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus, os conselhos de Deus, nós precisamos, e esses homens, eles não deram atenção às palavras de Paulo, que era um homem que estava ali com um propósito. Paulo tinha uma responsabilidade diante de Deus, e Deus jamais ia deixar que Paulo morresse junto àqueles que estavam com ele, amém? Porque a maioria deles era de opinião que realmente o barco partisse, o navio partisse, sem levar em consideração a orientação de Paulo. Paulo não deu uma palavra qualquer, não foi uma palavra dele qualquer, porque ele não queria sair. Ele sabia que havia um propósito na vida dele, só que naquele momento, o Senhor falou com ele sobre isso, que não era para ele sair. E Paulo vai só evidenciar um recado, um conselho de Deus para todos aqueles que estavam ali. E muitas vezes a gente desconsidera porque a gente olha muito para o homem, a gente olha às vezes para a pessoa, e não olha para a mensagem, não olha para o conteúdo, da mensagem e de quem está vindo a mensagem. Era do apóstolo Paulo, somente isso. Um homem de Deus, com uma vasta experiência na obra do Senhor, e um homem realmente que é adotado de muita sabedoria do céu, Então, muitas vezes as pessoas estão olhando para o homem, e às vezes as pessoas desobedecem os conselhos de Deus. E uma das primeiras coisas que quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus é que nós ficamos à deriva. Foi isso que aconteceu com o barco. O que é ficar à deriva? Ficar perdido, que está lá no versículo 15 e 17. Ficar à toa, sem objetivo, Aí você já não tem mais condição de conduzir a sua vida, e você é levado por ventos, por tempestade, por pessoa, por circunstância, porque você perdeu o controle, da sua vida, ficou sem propósito, ficou sem direção, sem objetivo na vida, por conta dessa situação. Então o barco estava à deriva porque justamente a tempestade fez com que ficasse daquela forma, porque o próprio comandante, não ouviu os conselhos, e aí o barco saiu perdido, O que é a deriva? É estar à toa, estar perdido, sem um controle, Amém, queridos? E a segunda coisa nessa mensagem que nós aprendemos é que quando nós não paramos para ouvir a voz de Deus, nós começamos a lançar fora
algumas coisas importantes na nossa vida, que está lá também no versículo 18 e 19, né? Que diz bem assim: no dia seguinte, sendo violentamente castigados pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. No terceiro dia lançaram fora com as próprias mãos a armação do navio, né? Nós vemos aqui que no momento que nós passamos dificuldade, tempestade na família, no casamento, na vida financeira, na saúde, né? Que são as 3 maiores causas das tempestades na nossa vida: é a saúde, é a família e é o lado financeiro. Então, quando nós somos acometidos, que essas tempestades chegam e bagunçam as nossas finanças, bagunçam a nossa família, bagunçam a nossa saúde, é nesse momento aí que nós precisamos estar atentos para que a gente não seja dirigido, né, pelas emoções, pelos sentimentos, e sim que nós possamos ouvir a voz de Deus, porque a gente acaba fazendo coisas que vamos nos arrepender depois. Nós lançamos fora da nossa vida, né? Muitas pessoas que outrora foram bênção, nos ajudaram, estenderam a mão, oraram por nós, né? E a gente vai lançando fora. Não somente isso, né? Porque a primeira coisa do ser humano é a ingratidão. E a segunda coisa, nós lançamos fora, é a nossa personalidade, o nosso caráter, né? As pessoas, quando estão no meio de uma tempestade, um furacão, elas começam a fazer as coisas erradas, se aliançar com o pecado, começam a fazer coisas que não agradam a Deus, começam a lançar fora a honra a Deus, já passa a desonrar a Deus, a ser infiel ao Senhor. Tudo aquilo que outrora ela conquistou com Deus, através do poder do Espírito Santo, da sua caminhada espiritual, agora não é mais importante para ela. Então ela lança fora a fidelidade com Deus, lança fora a gratidão, lança fora a honra, né? E vai lançando fora, né? Às vezes lança fora o casamento, lança fora filho, né? Tudo aquilo que começa a perturbar, a comprometer, porque a tempestade faz isso, ela traz uma bagunça, uma desordem na nossa vida, e a gente acha que fazendo daquela forma nós vamos resolver a situação, né? Amém? Então muito cuidado com isso, quando chegar as tempestades na sua vida, para você não estar fazendo isso, lançar fora pessoas, né? Não lançar fora coisas importantes da sua vida, amém? Terceira coisa que nós aprendemos quando não paramos para ouvir a voz de Deus é que nós perdemos toda a esperança em dias melhores. Veja comigo o versículo 20 do capítulo Atos 27. Não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grandes tempestades, finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Amém? A tempestade ela é contínua, né? Se nós não entendermos o que está acontecendo, ela vai continuar na nossa vida, né? Então nós precisamos entender por que está acontecendo, qual foi a causa, qual é o propósito disso aí. Amém? Aqui nós vemos que as pessoas que estavam no barco, elas já estavam à deriva, né? Elas já estavam perdidas, estavam vivendo à toa, não tinham mais força, né? Segunda coisa que nós vemos nessa tripulação é que eles já estavam lançando tudo fora, estavam lançando as coisas fora. Inclusive no finalzinho do versículo 43 nós vamos ver que eles já começaram a se lançar fora também, até eles, né? Amém, queridos? E aí a terceira coisa que acontece quando nós estamos no meio de uma tempestade, além de nós perdermos estar perdido, ficar à toa, ficar à deriva, nós perdemos lançando fora as coisas, nós também começamos a perder a esperança. E qual é a nossa esperança? A nossa esperança é Deus. A nossa esperança não está no braço da nossa força, do nosso conhecimento, dos nossos bens, dos nossos relacionamentos, né? A nossa esperança é no Senhor. Então as pessoas já não têm mais esperança. Elas perderam a esperança que pode melhorar a situação a partir de decisões, escolhas, para que realmente a tempestade ela cesse. Porque toda tempestade, eu sempre digo, tem um propósito. E havia um propósito aqui. E esse propósito eu não ia mudar por conta da vontade humana. O propósito do Senhor era que esse navio chegasse até Roma, porque tinha uma pessoa lá dentro que havia um grande propósito. E através da vida daquele homem ali, todos iam ser salvos. Amém, querido? Essa é a terceira coisa. Nós temos que sempre ter essa visão da esperança, né? Esses homens perderam, mas nós não podemos perder a esperança no momento que vem as tempestades da nossa vida. Nós temos que elevar os nossos olhos, como salmista, né, ao céu e buscar de lá o nosso socorro. Entender por que essas tempestades estão acontecendo. Não somente as tempestades externas que acontecem, que são as circunstanciais, mas as tempestades internas dentro de nós. Nós precisamos apertar diante de Deus, abrir o nosso coração e falar: Senhor, está acontecendo isso comigo, né? Eu tenho uma esperança que o Senhor pode mudar a partir de uma decisão minha. Amém, queridos? E Paulo também vai nos ajudar a entender algumas coisas, porque a partir do reconhecimento, quando nós reconhecemos aquela tempestade, vai começar a mudar as coisas na nossa vida. Veja comigo o versículo 21 e 22 do capítulo 27, Então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter me ouvido,
a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Paulo está dizendo aqui somente, Paulo só está falando aqui para eles que eles erraram, Paulo não está julgando, não está apontando, Paulo está levantando isso para eles. Olha, está aqui, Paulo está mostrando para eles: se vocês tivessem me ouvido lá atrás, aquilo que eu estava falando desde o início, onde nós saímos, daquele cais, desse navio, nessa viagem, nada disso tinha acontecido, mas vocês não ouviram. Porém, depois Paulo vem com o próximo versículo, e Paulo não vai julgar, Paulo vai dar uma solução, para aquela tripulação, para aqueles irmãos que estavam ali perdidos ali, aquelas pessoas que estavam ali com medo, estavam perdidos, estavam sem esperança, estavam jogando as coisas fora. Paulo, calma. Aí você vê comigo o versículo 22, diz assim: mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Paulo está dizendo para você, está dizendo algo importante para nós hoje, que o mais importante de que perder algo na nossa vida, bens materiais, coisas que são materiais que nós podemos conquistar, mais importante que isso é a vida. Paulo tinha uma responsabilidade diante de Deus com aquelas pessoas, e muitas vezes nós não queremos ter responsabilidade, nós só pensamos em nós. Mas só que tem famílias que estão indo junto com nós para o naufrágio, estão indo para o fundo do mar, e nós não estamos dando conta nisso. Não, eu só quero saber de mim, eu tomo a atitude que eu quero, eu sirvo o Deus que eu quero. Só que no momento que nós tomamos a decisão, nós temos que olhar que tem pessoas ao nosso redor, pessoas que também podem estar naufragando com nós estamos levando uma família para o buraco, e cada um de nós vamos responder diante de Deus, a responsabilidade que Deus nos deu para cada um, tanto o homem, quanto a mulher, quanto o filho. Cada um tem responsabilidade diante de Deus com a vida, e muita gente tem negligenciado isso, por conta justamente de faltar o perdão, a liberação de perdão. Então Paulo está dizendo assim: olha, calma, eu só estou mostrando para vocês, se vocês tivessem me ouvido, muitas vezes nós não queremos ouvir, nós não queremos reconhecer nossos erros, nós não queremos ser admoestados, nós não queremos ser exortados, e nós ficamos fugindo de Deus para não cumprir o nosso propósito. E aí o Senhor envia essas tempestades para nos trazer de volta. Mas saiba de uma coisa: Deus sempre vai revelar aquilo para você ter ciência onde você errou, para que Ele possa te mostrar a solução. E é isso que aconteceu, porque a coisa mais segura a fazer quando se está no meio de uma tempestade, preste bem atenção, é obedecer aos conselhos de Deus. Uma das coisas que tem te perdido. Quantas pessoas têm vivido, sofrendo, vivendo tempestade, vivendo dificuldade, vivendo uma vida miserável. Por quê? Porque tem quebrado o princípio da obediência, tem vivido uma vida de miséria, porque tem virado as costas para Deus, Quantas pessoas não querem reconhecer seus erros e por isso estão sofrendo? Não, pastor, eu estou bem na minha vida, mas isso aí é só fantasia, só é superficial. Mas a gente sabe que a realidade não é isso. E também, além de você reconhecer o erro e alinhar a sua trajetória do seu barco através do conhecimento do propósito de Deus. Quando nós reconhecemos nossos erros, obedecemos ao Senhor, nós vamos alinhando a trajetória do nosso barco, da nossa vida, dos nossos projetos, do nosso sonho, da nossa família, da vida dos nossos filhos. O que? Para obedecer e entender o propósito de Deus. Deus tem um propósito, e o propósito dele não é nos levar para o fundo do mar, mas é nós que fazemos isso quando tomamos decisões, quando nós desobedecemos, quando o nosso espírito de desobediência, o espírito de desonra e o espírito de ingratidão chega na nossa vida. E nós estamos caminhando para o buraco, nós estamos caminhando para o fundo do mar. E o Senhor não quer isso. O papel do Senhor é cumprir o propósito de Deus, não levar para o naufrágio, para o fundo do poço. Ele quer sempre nos abençoar. Amém, querido? E aí Paulo nos mostra aqui a solução para tudo isso. Primeira coisa, para nós permanecermos confiantes em Deus em meio às tempestades. Primeira coisa, nunca esqueça que Deus está com você. Lá no versículo 23 diz assim: pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertence e a quem adoro. Olha só, Paulo está mostrando, olha, veio um anjo de Deus e falou comigo. Não se preocupe não, que Deus está falando comigo. Eu sei o que eu estou fazendo, amém? Isso aqui é uma das primeiras coisas que nós temos que colocar em prática na nossa vida. Deus, muitas vezes nós não podemos vê-lo, mas Ele nos vê. Paulo estava aqui na tempestade, mas a presença de Deus estava com ele, porque ele sabia da responsabilidade, do compromisso que ele tinha com Deus, do compromisso com vidas, compromisso com salvação. Era um homem de Deus, era o profeta de Deus, era o homem de Deus, estar naquele barco para salvar a vida daqueles outros. É a segunda coisa para nós aprendermos, para nós permanecermos confiantes em Deus em meio às tempestades. Entenda que o seu destino não é o naufrágio, não é propósito de Deus levar ninguém para o fundo do poço. Quem nos coloca lá somos nós mesmos, com a nossa desobediência, com
quando nós não ouvimos o conselho de Deus, né? Quando nós queremos viver uma vida à toa, por aí fazendo o que o mundo diz que é para fazer, com a maioria diz que é para fazer, nós não fazemos. Mas aqui, no versículo 24 diz assim: Paulo, não tenha medo. Isso aqui é o anjo falando com Paulo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhe vidas de todos os que estão navegando com você. Aqui o Senhor estava enfatizando através do anjo que aquelas vidas eram a responsabilidade de Paulo. Cadê as vidas que o Senhor tem lhe dado? Cadê as famílias que o Senhor te deu? Como é que você está se portando diante de Deus? Qual é o preço que você está pagando por essas vidas que o Senhor colocou na sua vida? Lembre-se, você homem tem uma responsabilidade com a sua família. Você pai tem uma responsabilidade com seus filhos para orar e ganhar eles para Jesus. Nós temos uma responsabilidade como líderes, como pastores, de prestar conta da sua vida diante de Deus. Amém, querido? Então nunca esqueça disso. Quando você pensar em só você, lembre desse texto aqui, que não é só você. Se você vencer, todos vencem, mas se você fracassar, todos fracassam. Todos vão afundar com você. E o propósito aqui, do Senhor, com a vida daqueles homens, não era levar aqueles homens para o naufrágio, era cumprir um destino. E o destino era onde? Chegar até um lugar onde o Senhor tinha falado. Amém, querido? Esse é o destino que o Senhor quer para você. Que nós possamos chegar até o outro lado. Jesus falou isso com os seus discípulos. Jesus falou isso para eles: olha, entrem no barco, nós vamos passar para o outro lado. E quando os discípulos entraram, Jesus foi dormir, porque Jesus tinha confiança no Pai. Naquele momento veio uma grande tempestade. O Senhor estava trabalhando no coração daquele discípulo, que é a fé. Tanto é que quando vem a tempestade, aquele homem se desespera, porque não era a força humana, não era o conhecimento, mas sim era para provar a fé deles, onde que estava. Aonde está a sua fé? Tem que estar no Senhor. E aqueles homens gritaram, e o Senhor falou: homens de pouca fé. O Senhor vai ali revelar a fraqueza daqueles homens, era a fé. Porque jamais um barco ia afundar com Jesus, o Filho de Deus, e jamais aquele barco ia afundar com Paulo, que havia o propósito na vida dele, e através da vida dele ia se salvar todos. Amém? Terceira coisa, para permanecer confiante em meio à tempestade, descanse na promessa de Deus. Versículo 25: assim tenha ânimo, senhores, creio em Deus que acontecerá de modo como foi dito. Ou seja, o que nós aprendemos aqui nesse texto? É a promessa de Deus, porque Deus cumpre promessa. E deixa-me dizer uma coisa para você: você pode perder a carga, você pode perder a armação do navio, você pode perder o navio, você pode enfrentar a fúria do vento, você pode até se molhar, mas você vai vencer por causa da promessa de Deus na sua vida. Amém, querido? Descanse em Deus, permaneça firme, confiante em Deus, nas suas promessas, creia que Deus que lhe acontecerá de modo como foi dito. Tudo aquilo que Ele lhe prometeu, Ele vai cumprir. Amém, querido? E o resultado de tudo isso está no versículo 24, que diz: e os demais, uns em tábua e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salva. Amém? O propósito aqui foi cumprido. Paulo ainda não tinha chegado em Roma, ali foi uma fase, foi uma tempestade durante a trajetória daquele homem, mas era para mostrar onde estava a confiança dele. E ali certamente teve um impacto na vida daqueles homens. Por quê? Porque aqueles homens viram que o resultado da salvação na vida dele foi aquele homem que estava ali dentro, e não o mérito dele. Então o resultado da nossa vida começa quando nós começamos a ouvir a voz de Deus, começamos a ouvir conselhos, confiarmos justamente naquilo que Deus tem usado para nos colocar na direção do seu propósito. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida. Guarde esta mensagem no seu coração. Eu queria compartilhar aos irmãos uma mensagem tão forte, uma mensagem tão difícil de pregar, uma mensagem que foi elaborada há quase uma semana, E eu queria realmente, meu coração hoje amanhecer para compartilhar com você essa mensagem, para você não perder isso aqui no seu coração nessa semana. Amém, querido? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, a sua casa. Estamos juntos e nós vamos vencer, vamos chegar até e cumprir o propósito de Deus. Amém, querido? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana em nome de Jesus.